Shalom, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César. Falamos ao vivo da cidade de Caldas da Rainha, aqui no oeste de Portugal, estado de Leiria. E aqui falamos pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEFE. Essa é a nossa igreja, fundada e dirigida pelo nosso pastor-presidente Abraham Robson Ferreira. Já estamos aqui há mais de 13 anos, com mais de 9 países conquistados, mais de 30 igrejas. Também falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da ADEFE, e pelo nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que fundamos no Brasil em 1992. E de lá para cá, durante 27 anos, funcionou presencialmente, e depois, após a pandemia, estamos no virtual. Em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Estamos ministrando aqui, meus queridos, as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco. E nós estamos aqui agora no bloco chamado Levítico. Lembrando que esse livro é um livro pequeno, né? Tem 27 capítulos apenas, e são 859 versículos, com exatamente 11.950 palavras e 44.795 letrinhas. E este livro, ele é conhecido pelos judeus como o Manual dos Sacerdotes. A Septuaginta colocou Levítico e a Vulgata, que pegou de lá, colocou Levítico, referente a levita, né, a Levi. Mas, na verdade, o que mais tem sobre levitas está no livro de Números, que é o nosso próximo bloco de estudos. Esses cursos de especialização bíblica ou pós-graduação são cursos pequenos de apenas 9 matérias, com 15 horas aulas cada uma. Você pode, se quiser fazer regularmente, ter seu diploma e seu histórico escolar e seu reconhecimento, mas para isso tem que fazer pagamento, mensalidade. Se não, você pode apenas desfrutar aí desses estudos e estudar um pouco mais da Palavra de Deus. A nossa aula de hoje, ainda na matéria Levítico inicial e final, é sobre o Levi. Aliás, essa matéria é outra agora. Agora é a história de Levi, a matéria número 3. A matéria número 1 e 2 é Levítico inicial e final. Agora vamos entrar na matéria 3, a história de Levi. E essa matéria 3 vai contar o quê? Quem foi Levi? Levi é filho de quem? Quanto tempo viveu? Quantos filhos teve? Quantos netos teve? O que é a história dele? Então, a biografia de Levi. Vamos começar então pelo nascimento dele, né? Jacó foge do seu irmão Esaú, que havia ameaçado matá-lo, vai para as terras do seu tio Labão, que é irmão da Rebeca, mãe dele, lá em Padã Arã, fica cá em cima assim, aqui fica aqui o Berseba, aqui lá em cima fica lá onde estava indo Jacó, Padã Arã, longe, muito longe. E ele casa então enganadamente, trabalha 7 anos, chega lá com 77, com 7, 84. Casa enganadamente com Leia, ou Lia, e depois ele se revolta, o pai dela, chamado Labão, fala, não, daqui 7 dias eu te dou a outra, e entrega lá Raquel ao Jacó, e ele então, a partir dessa data, começa então a ter os seus filhos. 85 anos ele tem Rubem, 86 Simeão, 87 Levi. Por que ela põe esse nome de Levi? Primeira menina ela pôs, eis um filho, Rubem, né? Rubem. Depois ela colocou Simeão, ouvindo. Agora ela colocou Levi, ajuntamento. A palavra Levi vem do verbo lavar. Lavar quer dizer aderir. E aparece aí na Bíblia exatamente 26 vezes no Velho Testamento no hebraico. Aparece emprestar 14 vezes. Depois ajuntar 4 vezes. E esse é o significado que colocou aqui, né? Ela colocou, agora ele vai juntar comigo. É o terceiro filho que eu dou para ele, ele vai querer ficar comigo, porque ele amava a Raquel, né? E aparece também como chegar 3 vezes, unir 3 vezes, acompanhar e aliar 1 vez. Então ela pensou que agora, depois de 3 meninas, ele ia unir com ela, ou ia chegar-se a ela, né? E a história continua, nós sabemos que a trajetória de Levi, ele continua agora, começa a crescer, tem os seus irmãos, no ano 88 anos de Jacó tem Judá, depois passa a ter 3 filhos de cada vez, um de Bila, um de Zilpa e um de Lia, né? Assim vai, 3, depois no último ano, quando ele está com 91 anos, completa os 14 anos de trabalho dele em Padã Arã, ele tem 2 meninos, uma menina chamada Diná e o José, que vai ser o primeiro e único filho, vai ter mais um depois de Benjamim, né? Então teremos então
ele completando 13 filhos durante um período de 14 anos, né? 10 anos. Como que é? 7 anos ele trabalhou. Então, de 7 a 20, durante o período de 13 anos, ele vai ter esses 13 filhos, né? 12 filhos, 11 meninos e uma menina chamada Dina. Vamos continuar então na história de Levi. Vamos ver aqui os Levis na Bíblia, né? Quais foram os Levi que apareceram na Bíblia? O primeiro Levi mais famoso deles aí, vamos dizer, do Velho Testamento, seria esse aqui, né? Que nasceu quando Jacó tinha 87 anos. Outra pessoa também famosa levita na Bíblia é o Mateus. O coletor, o autor do Evangelho de Mateus, é chamado Levi. Ele era conhecido também como Levi, era filho de Alfeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Está lá em Marcos 2,14. Lucas também fala sobre isso aí, que ele esteve, né, fazendo um banquete na casa de Levi. Lucas 5, 27 e 29. Mas nós temos mais Levi. Um terceiro Levi nós encontramos na genealogia de Maria, que está registrado em Lucas capítulo 3, versículo 29 e 30. Esse aqui, ascendente de Jesus, era filho de Simeão, neto de Judá, bisneto de José e trineto de Jonã. Mas esse Judá e esse Simeão aqui não tem nada a ver com os irmãos do Levi, primeiro nós falamos lá. Nessa tábua genealógica de Maria também encontramos o quarto Levi, filho de Melqui, pai de Matate, avô de Eli, bisavô de José. Esse José aqui é o da Maria, né? Lucas 3, 24. Assim, no Novo Testamento, encontramos o nome Levi também grafado no grego de duas maneiras. Ou é Lewis ou Lewi. Não tem V, né? O grego não tem V. Como o hebraico tem Vav, né? Trajetória de Levi, agora voltando lá no Levi que nós estamos estudando ele. Então, Jacó, aos 97 anos, foge da casa de Labão, que ficou 20 anos lá. E então, agora 12 filhos, né? 11 meninos e uma menina, Diná. E ele, então, nessa ocasião, o Rubem tem 12 anos, Simeão 11 e Levi 10. Então, o caçulinha, que é José, tem 6. A diferença é de 4 anos de Levi para José. A Bíblia relata, então, que Jacó seguiu o caminho dele, depois passou em Gilgal, em Gileade, né? Labão vai atrás, tem aquela reunião, faz aquele pacto. Depois ele chega na cidade passa por Manaim, onde encontra acampamentos de homens e de anjos, luta com Deus, encontra com Esaú, com 400 homens dele, e vai para Siquém, onde compra um campo de Amor, levanta um altar e ali estabelece. Não sabemos quanto tempo ele ficou por aí, porque também passou em Sucote, onde ele fez casa. O certo é que ele ficou por aí algum tempo, vamos pensar no mínimo nos 3 anos, no máximo 5 anos. Então, a matança em Siquém. Quando eles estão ali em Siquém, e aí no caso o Levi deve ter seus 15 anos, Jacó deve ter demorado uns 4, 5 anos no meio do caminho por aí, parando em Sucote, onde fez casa e parando também aqui no Siquém, e também no Manaim, antes de chegar aqui, né? Então, pensamos que ele tenha 15 anos quando eles aprontaram aquela matança, né? A primeira ocorrência que vai encontrar na história de Simeão é essa. De Simeão e Levi, os dois juntos, vão lá depois que fizeram um acordo com os homens de Siquém, que era a cidade, mas também havia o príncipe Siquém, filho de Amor. Eles propõem todo o povo circuncidar para fazer o casamento de Diná, que havia sido deflorada por Siquém, que era o príncipe, filho de Amor. E então eles fazem uma traição, né? Quando os homens estão lá doloridos, depois de 3 dias circuncidados, todo mundo concordou com aquilo, para poder fazer a união das duas raças, né? Os siquemitas e os de Jacó. Eles entram na cidade e matam traiçoeiramente, né? Todo mundo. Um ato terrível, né? Um ato que trouxe um grande dissabor para o pai dele, Jacó. E eles não mataram só os dois envolvidos, mataram os homens todos e recolheram as crianças e as mulheres. E até pensa-se que uma dessas mulheres aí é uma mulher de Simeão, que é um dos meninos de Simeão, filho da Cananeia. Então pode ser que seja desse cativeiro que ele trouxe as mulheres de Siquém. Ele deve ter relacionamento com uma delas e gerou um dos filhos dele. E aí nós encontramos então a primeira ocorrência da vida, a história desse homem como um homem violento, traiçoeiro, né? Desproporcional. Não precisava de ter matado todo mundo. Matasse então o pai e a mãe, e o rapaz, só o rapaz que tinha feito aquele ato insano, né? De deflorar a irmã deles. A segunda ocorrência da vida de José, da vida de Levi, nós vamos encontrar com o relacionamento com José.
e nós vamos ver na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.